Então, como fazer uma série Freud? Como fazer uma série... na minha concepção, a maneira como eu penso, né, não dá para deixar repetir mais ou menos, embora o filme já de 1962, Além da Alma, é muito forte também para aquele tempo, foi. Porque tem um Freud com a questão do Édipo, tem um Freud, enfim, mas são muitos anos depois. Né? Então, o que fazer com essa psicanálise de hoje? Como entender o Freud hoje? Como trabalhar um Freud hoje? Né? Enfim, eu gostei muito da série, eu quis trabalhar, quis falar disso, quero ouvir, né, o que vocês têm para me dizer, quem já assistiu, quem não assistiu, quem está pensando junto comigo sobre tudo isso, né, o que nós podemos trocar desse material. Né? E, enfim, acho que é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, será? Acho que falei. Então, é importante, por exemplo, né, que eu acho assim, interessante porque o que é uma ficção? Né? A ficção, que é essa construção que está ali a serviço, né, de fazer um anteparo. A ficção, como eu já falei no começo, nós criamos uma ficção, cada um de nós, que ela vem apoiada com uma fantasmática. Porque se nós estamos no campo da neurose, nós estamos no campo da ficção, do mito que a gente vai criar sobre nós. Né? Então, esse material dessa série tão contemporânea, que traz mesmo ficção e realidade. Mas como que você vai tirar a ficção da psicanálise? Se a realidade, no real da realidade, é mentirosa, será que aquilo que o paciente diz, claro, tem que ouvir aquilo que ele está dizendo, na clínica, etc, etc, etc. Mas é isso? Ou tem um desdobramento? O que ele está dizendo daquilo que ele está dizendo? Que é isso que interessa. Né? Essa realidade ficcional que ele está construindo, dessa fantasmática que ele está podendo falar. Então, eu achei que a série está assim, nota 5 estrelas, nota 1000, no meu ponto de entender. Eu quero voltar a falar um pouquinho sobre a questão do xamã. Quando Lacan vai dizer que o psicanalista é esse xamã. Por quê? O que é o xamã? Né? Nas tribos, nos povos mais primitivos, o xamã, ele era aquele tipo mágico, aquele homem que tinha poderes de cura. E ele sempre ficava assim, né, nas tribos indígenas, principalmente, tem uma representação, né? Esse é o curandeiro. E até muito pouco tempo, fala-se de benzedeiras, né? Aquelas benzedeiras que a pessoa estava, sei lá, com mal de não sei o quê, mais no interior, mais no meio do mato, ia lá e essa mulher benzia, e essa pessoa ficava bem. Essa pessoa tem o poder de xamã. Esse é o xamã. Esse é o xamã que convoca uma transferência no social, e as pessoas sabem que se forem até lá, a palavra dele, o toque dele, a benzedeira, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem um poder de cura pela transferência. O que eu falei no começo? É que a transferência é a mola mestra que vai conduzir. Né? Então, se está instalada a transferência, tem um poder aí, vai trabalhar com todo esse campo pulsional que está ali, né? Mas o paciente tem que supor que tem um sujeito suposto saber, que esse tem um saber sobre mim. E o psicanalista vai desmontando, vai mostrando que não,
que quem sabe é o sujeito, que quem sabe é o sujeito. Mas essa suposição primeira dessa instalação da neurose de transferência é o material mola mestra. Por quê? Porque está colocando o psicanalista no lugar do xamã. Ele supõe sobre mim, ele supõe uma cura sobre mim, tá? Então, na série, esse Tautos e essas magias que estão ali tem esse lugar da representação, né, xamânica. Só que esse Tautos, para os húngaros, ele é o xamã, ele tem um lugar, né, de totem, de um xamã. Mas na representação da série, o diretor vai colocar isso como algo maligno também, como algo da pulsão de morte, como algo da destruição, como algo do Thanatos, né? Como algo dionisíaco, como algo maligno. Né? Ele vai trabalhar nesses dois campos, que é um campo do humano, tirando do campo do bem e do mal, que é o campo da moral, né? Então, esse filho, que é o tal do Rodolfo, da série, que é o filho da Cici, imperatriz, e do Francisco José, que de fato existiu, esse rapaz, ele teria sido o primeiro imperador, o que seguiria o pai, o imperador da Áustria. Esse rapaz, ele foi morto de forma muito misteriosa, de fato. Ele tinha um amante, e ele era um homem muito esquisito, inclusive na série está bem representado, ele era meio maluquinho, ele não era uma pessoa assim, para representar esse pai, que foi esse imperador tão imponente, tão importante. O Francisco José foi um imperador muito importante que a Áustria teve. E depois, quem vai substituir na morte do Francisco José, gente, lembram? É o Francisco Ferdinando, que daí ele é assassinado na Hungria, olha os confrontos. Ele é assassinado na Hungria. E quando o Francisco Ferdinando é assassinado, detona a Primeira Guerra Mundial e Freud está no meio desse cenário. Olha a história, está tudo ali. Então, o Rodolfo, na vida real, ele é um cara esquisitão, mais ou menos como está na série. Ele tem uma amante e aí ele é encontrado morto num quarto de hotel, não sei. Ele e a amante foram os dois. Não, isso foi descoberto depois. Na época foi abafado e foi trazido como que eles tivessem se suicidado, porque era um amor muito intenso, que eles não podiam abrir, mas, na verdade, foi descoberto depois que eles foram mortos, que o Rodolfo foi morto. E aí não tem um substituto, vem para substituir o Francisco José, que é o rei do tempo do Freud, em Viena, na Áustria, e quando aparece um sobrinho lá, né, que vai, então é o tal do Francisco Ferdinando, que vai ainda toda a confusão com a Áustria, né, uns anos depois, que vai fazer uma visita à Hungria, e nessa visita à Hungria ele é assassinado. E quando ele é assassinado, esse assassinato que vai detonar a Primeira Guerra Mundial. E o Freud, em 1914, está fazendo o quê? Está em pleno vapor com o trabalho dele. Está em pleno vapor. Né? Então, crime, assassinato, investigação policial, bueiro, submundo, sexo, muito sexo, é a obra do Freud. Está na série, está tudo lá. Né? Está tudo lá. Né? Então, eu fico pensando, como representar um Freud hoje? Será que teria que ser muito diferente disso? Né? Isso que agora nós sabemos. Isso que agora você acessa a internet e você tem uma informação. Isso que agora você tem
né? Momentos reais, acontecimentos. Então, será que a gente ainda pode pensar que o Freud era esse carinha assim, fofinho? Acho que não, né? Um cara que trabalhou do jeito que ele trabalhou, que, né, e que depois de tudo isso ainda tem a questão do nazismo, em 1938, ele é obrigada, que daí a princesa Marie Bonaparte, que será o nosso próximo tema aqui, a Marie Bonaparte virá para salvá-lo mesmo, se não fosse a Marie Bonaparte, que intervém junto à Gestapo, que intervém com o marido dela, que era o rei Jorge da Grécia, entrando em contato com o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, para salvar o Dr. Freud. Ele teria sido levado para campo de concentração. Ele não queria sair de Viena. E ele vai para Londres, e em Londres, já muito doentinho, aquela casa que a Mazé nos colocou ali naquele momento, né, que é hoje, é o museu Freud, está lá. Ele morre em 1939. Estava muito doente, com câncer, né, já tinha sofrido, sei lá, parece que 20 operações, não sei quantas, mas enfim. E aí, esse daí, então, chega mesmo o final de uma vida e de uma obra.